Minha história na educação, ela é muito interessante, porque eu me formei para ser administrador, para cumprir muito mais uma vontade, um desejo do meu pai. E eu quis ser professor, eu queria ser professor. Eu costumo dizer que meu coração é de educador e a minha profissão é de professor. Escolhi ser professor, mas depois de se formar em administração, eu vou ter a minha formação em administração, fiz matemática e começo a trabalhar na escola pública. E aí eu entro com uma cabeça de um coração de educador, mas uma cabeça de administrador. Eu tinha 20 anos e a escola tem uma administração muito ruim, até hoje, né? Então a gestão da escola era muito precária. Então eu vi um retrabalho constante, eu vi aqueles princípios básicos de planejamento, de organização, de direção e de controle, que são as funções básicas da administração, não estavam presentes, nem na escola e nem na cabeça dos gestores. E isso dificultava muito o meu trabalho como professor. Eu sabia que se eu trabalhasse numa escola que esses princípios fossem atendidos, eu conseguiria render muito mais. E aí eu olhava para meus colegas e olhava para o Brasil. Eu falei, meu Deus, como a escola precisa de bons diretores, bons gestores. Fui para a escola privada e encontrei o mesmo problema. Não era só uma questão da escola pública. A escola privada era um grande amadorismo também. E, portanto, eu enveredo para a área de gestão muito cedo. Com 25 anos eu era diretor de escola pública, uma escola com 1.500 alunos. Todos os professores eram mais velhos do que eu. E eu consigo fazer, não digo eu, porque conseguimos fazer juntos. O que eu consegui talvez foi mobilizar aqueles atores educacionais para fazer um trabalho diferente naquela escola e ganhamos um prêmio de melhor diretor de escola do Paraná. Isso muda a minha carreira. Aí eu fui convidado para ser chefe do departamento do ensino médio no estado e também eu trabalhava na escola privada como professor. Então eu tive uma carreira na escola pública e escola privada, na escola e no sistema. Aí eu fui do sistema, fui coordenar uma rede nacional de gestão escolar e aí comecei a me interessar pela gestão, mas daí eu migrei para a escola privada. E eu vi que era uma hora, na minha idade, eu estava acho que do alto dos meus quase 30 anos, eu queria viver essa experiência de gestar a escola privada. E fui ser diretor de escola, depois fui diretor de mantenedora, aí fui fazer o meu mestrado em administração, porque eu estava muito focado numa gestão educacional, mas na escola privada muito administração, então houve necessidade. E migrei para a educação superior, como professor de faculdade, como diretor de faculdade, e aí fui para a educação superior, para a mantenedora, e aí comecei a trabalhar na gestão da educação superior, que também era precária. Nós, na faculdade, ensinávamos a administração, mas a administração que nós ensinávamos não era a administração que nós tínhamos na instituição. Então os alunos reclamavam, às vezes, de um boleto que não vinha para a escola, um estacionamento, processos muito mal construídos. E essas transformações eu fui fazendo na escola, mas sempre o coração da educação, sempre com o pé no acadêmico. Eu era diretor geral, mas eu era o diretor acadêmico. Eu não queria largar a mão da atividade fim, porque às vezes você entra na administração, você fica muito na atividade meio. E ela te consome, finanças, tecnologia, a parte jurídica, administrativa, e você às vezes delega a parte pedagógica. E eu nunca concordei em delegar, porque a grande função, a grande missão está na atividade fim, que é a educação. Concluído o meu mestrado, diretor já da mantenedora, passei, já tinha sido diretor da editora, diretor do colégio, diretor da faculdade, diretor de todo o sistema de marketing, todas as áreas. Chegou minha hora que eu precisava empreender. Então, quando eu terminei meu segundo mandato de pró-reitor acadêmico, eu resolvo então voltar para a minha instituição, que já tinha alguns anos, uma caminhada, meu irmão estava à frente, eu ajudava também, mas eu não tinha como me dedicar. Decidi então que, além das instituições de educação superior, nós atenderíamos as instituições de educação básica, que tinham muito mais dificuldades e que é a minha grande paixão, e eu queria voltar para a escola pública. Eu saí da escola pública e tinha que retornar para a escola pública. Eu estava afastado da escola pública por um bom tempo. Decido então retornar, inicialmente como palestrante, e começo um movimento de levar uma formação para os professores e gestores, e aí vou para o meu doutorado, e eu decido fazer meu doutorado em educação, mas como eu já tinha uma caminhada em gestão da escola, principalmente a parte da cultura, eu queria pesquisar, já tinha pesquisado a cultura, as mudanças que tinha que fazer, e um dos grandes desafios que nós temos não é só a gestão, não é só a metodologia, não é só o processo, é a capacidade do líder de mobilizar esses professores, os agentes, os pais,
é uma grande dificuldade, porque às vezes há uma formação em gestão, mas aquilo não consegue ser colocado em prática porque o diretor, o coordenador, o gestor em si não tem essa grande capacidade, ou melhorar uma capacidade às vezes tímida de comunicação, de articulação, de envolvimento, de mobilização dos recursos. E aí eu fui para a liderança educacional, sou um dos primeiros pesquisadores de liderança educacional no Brasil, que liderança está muito associada com autoajuda, não é isso? E fiz uma pesquisa quantitativa, eu logo vou lançar essa pesquisa bem surpreendente sobre comparado com o IDEB, as escolas que têm melhores resultados, que tipo de líder que está lá. É um cruzamento de informações a partir de escolas com bons resultados e escolas com resultados não tão bons. E aí, que estilo de liderança que estão presentes nessas escolas que dão melhores resultados, nas escolas que dão menos resultados. E foi bem surpreendente essa pesquisa. E agora, na pandemia, nós estávamos um pouquinho antes da pandemia, nós lançamos o Instituto Casagrande, voltado bem para a formação, e nós estávamos aí com alguns desenhos, um framework de formação de liderança, desenvolvendo um framework para formação de professores, e veio a pandemia. E a pandemia nos pegou todo mundo, na verdade, de surpresa, mas para nós estávamos preparados. Nós já fazíamos modelos de educação híbrida, que era presencial e não presencial, nós tínhamos uma série de material desenvolvido, e eu, 15, 20 dias da pandemia, dentro de casa, fiquei quase louco, e uma das primeiras lives que eu fiz foi com a Beth. Liguei pro pessoal da Beth que eu tinha contato, e vamos fazer uma live, falar um pouquinho sobre a escola, e todo mundo, e eu lembro que eu fui um dos primeiros a falar que a escola não voltaria no primeiro semestre, quase apanhei, porque todo mundo falava, não, vai voltar daqui a 15, 20 dias, e eu já tinha uma leitura que a coisa não era simples, porque eu já analisava na Europa, e nós não voltaríamos, tanto que ficamos quase 2 anos sem voltar. E nesse período ali, além de estudar muito, porque eu ganhei tempo das minhas viagens, eu consegui otimizar meu tempo, nós tínhamos publicado esse livro aqui, Grande Solução para a Gestão Educacional, um pouco antes da pandemia, e íamos lançar no mês de maio, que era na Beth Educar em maio, e aí a pandemia possibilitou, e escrevi 3 livros na pandemia. Esse aqui, Nova Educação, que foi dentro de uma formação com professores, eu gosto muito da pesquisa para escrever. E a gente escreveu esse Nova Educação, depois fui para a Nova Escola, trazendo muitas as questões das metodologias ativas, porque foi um momento que nós entramos em efervescência, né, nessas metodologias que até então nós conhecíamos, mas tínhamos uma dificuldade. E agora estou fechando um livro sobre o novo professor, né, sobre essa questão do que a gente espera do professor nessa nova virada, nesse novo momento, né, momento de oportunidade. Então eu fico muito preocupado que a escola, que o gestor não se prepare o suficiente, não tenha se preparado o suficiente para fazer essa virada, porque se nós perdemos 10 anos, como a Unicef fala na língua portuguesa, na matemática, alunos que não mais voltarão, nós ganhamos 10 anos na formação dos professores e na quebra de paradigmas. Eu tenho muito medo que a gente volte para 2019. Por quê? Porque o sistema ele está todo preparado para 2019, ou seja, a norma, a regulamentação, a escola, a estrutura física, nós rompemos, nós quebramos um muro, quebramos a porta da sala de aula, mas já estamos querendo reconstruir. A pandemia foi um tsunami que derrubou os muros das escolas, mas tem muito diretor pegando pedregulho e fazendo muro para voltar naquele seu mundo, por medo, por insegurança, comodismo, não sei, cada um sabe, a dor é delícia de ser o que é. Nós vivemos uma dor. Nós saímos de um processo de uma escola muito retardatária. Nós não nascemos para sofrer, mas a dor tem que nos fazer crescer e não me colocar para trás. Esse é o apelo que eu faço como educador. Temos que ir para frente. Nós temos que ir para 2030 e não para 2017 e 2016. Então o trabalho que nós gestores temos pela frente é não permitir mais que esse muro seja construído. Quero lembrar um exemplo. A educação presencial ela é eminentemente professor e aluno. Toda a carga horária de uma educação presencial está atrelada a um encontro entre professor e aluno. Tudo que é feito em casa, fora de sala de aula, não é carga horária. Quem fez curso presencial, como eu, que fiz a vida toda, nada foi contado da carga horária que eu fiz quando eu estudava em casa. Nada, nenhum trabalho. Mas na educação à distância, tudo é contado. O cara lê e é contado. Tá certo a educação à distância. Se ele está estudando, eu sei porque eu preparo muito curso à distância, um texto eu vou calcular quanto tempo, existem algoritmos, quanto tempo você demora para ler um texto, isso é carga horária. Existe uma regulamentação da educação à distância, existe uma regulamentação do ensino presencial. O mundo é híbrido, não existe mais isso, presencial e educação à distância. Se o aluno na pandemia fazia uma receita com o seu pai e aprendia de comunicação, química, ciências, história,
lá em casa e era carga horária, por que não vai ser mais agora? Porque a legislação não permite? Que legislação é essa? Eu tenho que estar a serviço da legislação ou a legislação tem que estar a serviço de uma escola que precisa evoluir? Então vejam quantas demandas nós temos pela frente. Nós temos que mexer com a legislação, nós temos que mexer com a estrutura física, nós temos que mexer com a formação, nós temos que mexer com os processos da escola, mas principalmente nós temos que mexer com o nosso mindset. Porque nós temos um mindset fixo, que é o mindset do passado, que tende a fazer a escola voltar para o passado. Nós temos que ter um mindset de crescimento. Nós não podemos perder essa grande oportunidade de fazer a tão sonhada revolução na educação. Nós temos que refletir a identidade do professor. Olha, nos meus 37 anos de magistério, eu nunca vi um momento tão fértil e de tanto se falar em professor, e de tanto se falar em valorização do professor. Todos os meios de comunicação falam o tempo todo. Portanto, nós não podemos perder esta grande oportunidade de subir no palco que é nosso, porque nós estamos na era do conhecimento. Na era do conhecimento, vem para cá, professor. Vamos ocupar o nosso lugar de transformadores do mundo, dizia o nosso patrono Paulo Freire. Transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E sou um agraciado por conseguir conciliar missão com profissão. Minha missão de educador, minha profissão de professor, e hoje conseguindo falar com milhares de educadores para que eles entrem comigo nesse movimento de transformar a educação.